Boa tarde, eu sou a Jéssica. Nós vamos iniciar a apresentação sobre soldagem TIG. Os componentes do grupo é o Ivar, eu, Jéssica, a Stephanie, o Thales, a Verônica e o Vitor. Bom, iniciando a apresentação, vamos falar sobre os fundamentos da soldagem TIG. A soldagem TIG é um processo de soldagem a arco elétrico entre o eletrodo não consumível de tungstênio e a peça de fusão com proteção gasosa. Pode-se fazer o acréscimo ou não de um metal de adição, normalmente na forma de um arame relativamente fino. A soldagem TIG é um processo de soldagem arcoelétrico criado entre um eletrodo não consumível de tungstênio e o material a soldar, envolto numa grande proteção gasosa. Essa proteção é constituída por um gás inerte, podendo ser o gás hélio ou o argônio. Sobre o eletrodo de tungstênio, ele é o coração da soldagem TIG. A 3.380 graus Celsius, o tungstênio tem um ponto de fusão mais alto de todos os elementos dos metais puros da tabela periódica. Como resultado, o eletrodo não se funde quando emite um arco voltaico, que aquece e liquefaz o material. Esses eletrodos são produzidos por meio de um processo de sinterização e, para melhorar suas características, eles podem ser ligados com aditivos oxidantes. Mas como surgiu esse processo? Trata-se de um processo que surgiu da necessidade de processos eficientes de soldagem para materiais difíceis, como alumínio e magnésio, principalmente. E principalmente na indústria aeroespacial e de aviação. Assim, com o aperfeiçoamento, surgiu um processo de alta qualidade e de relativo baixo custo, que tem aplicações diversas, né? Com o decorrer do tempo, esse tipo de soldagem tornou-se popular, mas também não deixou de ser caro, e por isso o gás hélio foi substituído pelo gás argônio como gás de proteção, por ser economicamente mais barato. Bem, agora vamos estar falando um pouco sobre os equipamentos que são pertinentes à soldagem TIG. Inicialmente, a gente tem a fonte de energia, né, que é para ser utilizado, né, a fonte de energia, a gente tem dois tipos, né, de corrente, que é a corrente alternada e a corrente contínua. Fontes do tipo de corrente contínua, elas são adequadas à soldagem de aço carbono, inox, ferramentas de titânio e cobre. Já as do tipo corrente alternada é mais utilizada para soldagem de alumínio, magnésio, bronze, dentre outros. O próximo tópico seria a tocha TIG, ou tocha de soldagem, que a função dela é suportar o eletrodo de tungstênio e conduzir o gás de proteção até a poça. O próximo tópico é sobre o eletrodo de tungstênio, que em algumas literaturas que pesquisamos, ele é considerado um consumível e um equipamento. E a função dele é conduzir a corrente elétrica até o arco, né, de soldagem. E por fim, aqui o gás de proteção, né? A função do gás é proteger o eletrodo e a poça de fusão, proteger ela da contaminação atmosférica e transferir a corrente elétrica quando ionizado. Agora a gente vai falar um pouco dos consumíveis. Inicialmente, a seleção correta do tipo de eletrodo traz muitas vantagens, como a facilidade na abertura e estabilidade do arco e menores riscos de contaminação, né? E escolhe-se, né, a cor, né, trabalha-se com cores, né, em respectivos objetos a serem soldados, de acordo com algumas características pertinentes ao material. Por exemplo, o alumínio, a gente tem a cor mais indicada dourado ou azul, marrom ou branco e a cor verde. Para aços carbono inoxidável, a gente vai ter a cor dourado ou azul, vermelho e cinza. Agora eu vou falar um pouco sobre as características de cada tipo de eletrodo. Assim como ele falou, a gente tem algumas cores. E, no caso, vou falar um pouco sobre o tungstênio. Ele possui um alto ponto de fusão e um ponto de evaporação
de 5,906 graus e ótimas características de emissividade eletrônica. E esses eletrodos, eles servem uma classificação AWS. A classificação, ela chama soldagem e corte a arco. Ele é o eletrodo de tungstênio não consumíveis, mas como a gente sabe que eles vão ter necessidade de fazer uma troca, né? Porque eles vão ter desgastes, então ele também pode ser considerado um consumível. Sobre o eletrodo dourado e azul, eles são considerados melhores por proporcionar ótima abertura e estabilidade do arco, tanto em correntes altas como baixas. Né? Nessa tabela a gente tem a quantidade de ampere, tá? De corrente contínua e corrente alternada, e o diâmetro do eletrodo também vai influenciar na quantidade de corrente a colocar na fonte. E no caso do dourado e azul, eles também possuem excelente durabilidade e podem ser usados em corrente contínua ou alternada e são classificados como os mais indicados para processo pulsado de soldagem. O marrom ou branco, eles são adicionados de zircônio e esses eletrodos eles proporcionam um arco extremamente estável, ótimo para soldagem em correntes alternadas e também mantém a ponta resistente a contaminações por mais tempo, usado para ferro, aço e aço inoxidável. O verde, ele é praticamente o mais barato de todos, ele é 99,5% de tungstênio, tá? E ele, por ser mais barato da lista, é só o tungstênio puro, ele tem boa estabilidade do arco quando usado em correntes alternadas e não é indicado para soldagem de corrente contínua. Ele apresenta pouca resistência em relação aos outros tipos de eletrodo, né? Vamos dizer que ele não tem uma adição muito grande de produtos e é o mais barato deles. E no caso do verde, ele forma uma pequena bola após o uso e ele é indicado para soldagem de alumínio e magnésio. Um pouco sobre o dourado e o azul, ele tem a adição de latânio. Como dito anteriormente, são os melhores para diversos processos. E ele contém a mesma composição química, tanto o dourado quanto o azul. O que vai diferenciar nele mesmo é a porcentagem de adição de lantânio, que no caso da ponta dourada é 1,5%, o azul de 2%. E é o próprio latânio que traz alta durabilidade e resistência aos eletrodos dessas cores. E ele é versátil também, tanto a corrente alternada quanto a corrente contínua. E ele é uma excelente escolha para o aço inoxidável, que no caso usando a fonte pulsada. E o vermelho, ele vai ter adição de tório, aí vai ter duas diferenças, pode ter de 1,7, 2,2, e devido aos baixos níveis de contaminação e desgaste, ele oferece uma abertura de arco em altas correntes. E ele é aconselhado para usar no caso de corrente contínua e ideal para aço carbono, aço inoxidável, níquel e titânio. E por último, a gente tem um cinza, que ele tem de 1,8% a 2,2% de sério, e ele é mais indicado para correntes baixas, e ele apresenta uma ótima abertura e estabilidade de arco e boa durabilidade quando usado em corrente contínua. Em corrente alternada, ele apresenta um desempenho regular. E esse eletrodo, ele é recomendado para cordões menores e peças delicadas. Então, é muito importante conhecer as características dos materiais que você vai soldar, para você fazer uma boa escolha do seu eletrodo de tungstênio, e essa escolha também tem que estar alinhado à sua fonte de energia que usada. Então, você tem que ter um conhecimento no mínimo básico para conseguir fazer o dimensionamento dos equipamentos e dos consumíveis. Falando aqui um pouquinho sobre os metais de adição, eles podem ser fornecidos em varetas, no caso para soldagem manual, ou quando é uma soldagem automatizada, ele é fornecido em bobinas, assim como a solda MIG. E os metais pode ter uma grande variação de adição. E um dos metais de adição que a gente tem pode ser tanto o mesmo metal do produto que a gente vai soldar, ou pode ser um outro tipo de metal. Pode ser ácido ao carbono, inoxidáveis, alumínio, cobre, magnésio e etc. Como uma infinidade. Vou passar. Um pouco sobre os gases de proteção, ele tem a função de estabilizar o arco elétrico, proteger a poça de fusão
dos contaminantes, né? E os gases, no caso, os gases inertes é Ti, que é tungstênio, e I de inerte, gás inerte. A gente pode ter a adição de argônio e hélio. E também as misturas de argônio e hélio. Um pouco sobre as características de como que a gente deve escolher. No caso, a solda, quando a gente utiliza o gás de proteção de argônio, ele é o mais utilizado no processo, pois tem as seguintes características. O argônio ele é de baixo custo, ele tem alta densidade relativa, conferindo boa proteção ao eletrodo do arco elétrico e da poça de fusão. Ele tem uma ótima estabilidade de arco, a penetração da solda satisfatória na maior parte das aplicações. Quando é necessário um maior aporte térmico, no caso da soldagem do alumínio em suas ligas, cobre suas ligas, grandes espessuras, além de pré-aquecimento, é recomendado o hélio ou misturas de hélio com argônio. No caso do hélio, ele possui alta condutividade térmica e é bem superior ao argônio. Ele fornece mais calor à posição de fusão, proporcionando soldagens com boa penetração e maleabilidade. E a utilização do hélio, ele tem uns pontos desfavoráveis, como alto custo, baixa densidade, então é necessário muito vazão para a mesma eficiência de proteção do argônio, e alta tensão do arco para o mesmo nível de corrente com argônio e difícil ignição de arco. Então, por isso que também, na hora de fazer a escolha de qual tipo de gás de proteção, é necessário conhecer o produto que vai ser soldado. Agora, só a título de curiosidade mesmo, eu fiz um orçamento básico no site Confermeta, um orçamento para, no caso, se for comprar, no caso da soldagem, por varetas, né? Aí eu coloquei o preço do eletrodo de ponta verde, então dá para ver que ele é R$12, ou o eletrodo da ponta vermelha, ele é R$16, o preço de uma solda, e o mais caro dos produtos, no caso, é a fonte de energia, além de outros produtos, né? Tem que comprar a mangueira, tem umas bobinas de segurar o eletrodo, no caso, as pontas de segurar o eletrodo. Então, no caso, quando a gente vê algumas pessoas que fazem empreendem no trabalho de soldagem, é mais ou menos com R$5.000, R$6.000, consegue fazer investimento para fazer a compra dos equipamentos e consumíveis para fazer o trabalho da solda TIG. Boa noite, gente. Meu nome é Verônica e hoje eu vou falar um pouquinho sobre as técnicas operatórias. Pode passar. Então, antes da soldagem ela ser realizada, né, é muito importante remover qualquer contaminação do material, né, do material base. Contaminação que pode ser óleo, graxa, sujeira, tinta, qualquer tipo de contaminação. E essa remoção, ela pode ser realizada por meios mecânicos ou meios químicos, né? Meios mecânicos, por exemplo, lixamento, escovamento, e os meios químicos, né, decapagem, lavagem, sendo que nos meios químicos os agentes utilizados, eles podem ser líquidos ou gasosos, né? Pode passar. Aqui a gente montou mais ou menos um fluxograma só para a gente abordar, né, de forma mais cronológica, algumas técnicas que podem e devem ser seguidas, né, para uma melhor soldagem. Então, inicialmente, é legal, né, fazer a vazão do gás inerte antes da abertura do arco. Essa fase a gente chama de pré-purga. Depois, ocorre a abertura do arco, né, com o uso de um ignitor de alta frequência, ou pode ser um outro meio. A tocha é importante que ela fique parada por um tempo ali no metal base e para que ocorra, né, a formação de uma poça de fusão, né, e essa poça ela chegando num tamanho adequado, aí inicia-se, né, a translação, né, o movimento da tocha ao longo da junta, né, e o metal, né, de adição, ele aos poucos ele é adicionado na poça de fusão, né, não é de uma vez, é aos pouquinhos. E ao final, né, da junta, vai fazer a extinção do arco, e aí a gente tem a fase final que a gente chama de pós-purga, que é quando a tocha, ainda sobre a última parte soldada, a gente deixa ela correr um pouco, né, do gás inerte. Então, no início a gente tem um pré-purga, e no final a gente tem um pós-purga. Essas duas imagens abaixo, a gente só trouxe para
vocês conseguirem visualizar um pouco melhor, né, isso tudo que a gente está falando, tocha, o que é o metal de adição, o metal de base, o que é a poça de fusão, para ficar mais ilustrativo nessa explicação. Pode passar. E aqui também é uma outra forma, né, da gente ver, né, essas técnicas sendo aplicadas também de uma forma bem didática. Nessa imagem, na letra A, a gente consegue ver, né, o desenvolvimento da poça de fusão. Na letra B, a gente consegue ver, né, o recuo que tem que dar da tocha de uns 15 graus. Na letra C, a gente consegue ver a adição, né, do metal. O metal de adição, ele fica deslocado mais ou menos 15 graus. Na letra D, a gente consegue ver o afastamento dessa vareta, né, do metal de adição, igual eu falei no slide anterior, aos poucos que o metal, né, vai sendo adicionado. E na letra E, né, é o avanço da tocha ao longo, né, ali do metal. Pode passar. Então, outras observações, né, que são importantes também a gente abordar é a questão da posição da tocha na soldagem, né? Ela é diferente na soldagem mecanizada e na soldagem manual. Na soldagem mecanizada, né, a tocha ela fica perpendicular ao plano da peça, né, que está sendo soldada. Já na manual, a tocha ela pode ser um pouco, né, ligeiramente inclinada em relação à direção de soldagem. Isso é com o objetivo de facilitar a visão do soldador, né? E a terceira, né, observação importante também é que na soldagem em ângulos que formam quinas, infelizmente eu não consegui achar uma imagem boa para colocar aqui no slide, quando a gente tem essas juntas, né, que formam quinas, existem peças auxiliares que elas podem ser utilizadas para formar tipo, mesmo um anteparo, né, para a tocha e também para favorecer a proteção gasosa. Pode passar. E também, outro ponto que deve ser levado em conta é que os processos, eles podem ser feitos, né, com corrente contínua ou corrente alternada, né? Só que eles se diferenciam um pouco, porque os processos que são realizados com a corrente contínua, né, o ignitor de alta frequência, ele é usado apenas para a abertura do arco, né? Então, depois, para o processo continuar ocorrendo, ele pode ser desligado. Já quando é uma fonte convencional, né, com uma corrente alternada, é necessário que o ignitor ele fique o tempo todo ligado, né, para ele conseguir estabilizar essa descarga elétrica. Porque, como na corrente alternada há inversão de polaridade, então é muito instável, né? Então, a tocha, assim, ela pode piscar, né, entre aspas. Então, é interessante que o ignitor de alta frequência ele permaneça o tempo todo ligado. Pode passar. E também existem mais dois tipos de correntes, né, que são as correntes chamadas quadrada e a corrente pulsada. Esse primeiro gráfico é da corrente quadrada e o segundo é o da corrente pulsada. A corrente quadrada, ela ocorre quando, na maioria das máquinas, né, de soldagem com controle eletrônico, né, e ela é muito similar à corrente alternada, mas ela tem uma tendência menor, né, no tempo, né, da inversão da polaridade. Então, ela não precisa do ignitor. Ela é parecida com a corrente alternada, só que como esse tempo é muito curto, ela não necessita do ignitor de alta frequência estar ligado o tempo inteiro. E nas correntes pulsadas, né, são as correntes que variam, né, periodicamente entre dois níveis. Nesse tipo de processo, a solda, ela é basicamente formada por sobreposição de pontos, né, que ocorrem geralmente quando a corrente está no pico. Bom, pessoal, meu nome é Thales, eu vou estar exemplificando um pouco e complementando o que a Verônica já falou, né, sobre técnicas operatórias. Acho que ficou bem completa, mas eu vou dar uma exemplificada aqui. Primeiramente, eu queria falar que eu trabalho numa empresa que mexe com esse tipo de soldagem, né, com TIG. E além de comercializarmos esse material, o TIG, que é mais comumente conhecido como TIG, né? Tem um nome ali que é ER70S3, que é a sua especificação química, só uma curiosidade. E eu vou estar falando e mostrando para vocês o que geralmente alguns soldadores aí mais antigos, né,
cometem alguns erros e vou estar mostrando também para vocês a economia que a utilização do TIG pode trazer para a empresa, né? Levando para o lado da engenharia de produção, a gente pode considerar aí uma grande optimização de recursos mesmo. A gente pode perceber que ele traz bastante economia, além de se pagar, ele vai gerar lucro para a empresa pela economia e eficiência. Bom, vamos lá. Aí a gente está vendo essa animação da utilização do TIG, né? O principal erro cometido pelos soldadores é que a maioria tenta fundir a vareta direto no arco de solda, né? Porém, o correto seria adicionar a vareta na poça de fusão. Então, quando tá aí, ó, bem como a gente pode ver nesse vídeo, quando tá na poça de fusão ali é que a gente adiciona a vareta e não num processo contínuo e segmentado, porque isso aí danifica a solda e deixa ela imperfeita. A gente vai ver o processo bem certinho aí, tá vendo? Assim que o arco de fusão ele é gerado, aí a gente adiciona a vareta, e não de uma vez. Isso pode danificar a solda e deixar ela com uma estética bem feia. Aí, ó, a gente pode perceber que ficou uma solda bem uniforme, né? Bom, pessoal, a gente pode observar aí o operador, né, o soldador, com a máquina inversora, com o TIG na mão. Essa é a máquina. Bom, pessoal, assim como eu tinha dito anteriormente, tá aí o gráfico explicativo da economia de energia anual. E a gente pode observar aí que a gente tem 5 anos levados em conta aqui na estatística, e podemos observar aí a economia realmente de energia em questão de valores mesmo. Porque a máquina inversora, além de ser ela ter uma melhor performance, tanto na solda, quanto na facilidade também ali do operador mesmo, de estar desenvolvendo a soldagem na peça específica, determinada. Boa noite a todos, turma de processos contínuos da turma da noite. Meu nome é Ivar Azevedo e eu vou apresentar algumas aplicações industriais da solda TIG. Uma das utilizações mais fortes da solda TIG seria toda a indústria aeroespacial, principalmente nas carcaças e nos moldes das aeroespaçonaves. Tanto aquelas que podem sair da atmosfera também, elas podem levar solda em sua estrutura, por ser um processo extremamente resistente e que inviabiliza a passagem de substâncias, de oxigênio, dentre outras. Outra aplicação também, a qual eu achei bem interessante, seria a soldagem TIG dentro das indústrias dentro das indústrias de área nuclear. Principalmente que os soldadores têm que estar atentos o tempo inteiro, por causa que algumas partes da planta são expostas a intempéries, como chuva, vento, poeira. Então eles têm que estar muito cientes o tempo inteiro, tem que ocorrer essas manutenções. E esse é um vídeo que eu achei interessante de uma planta japonesa, uma planta chinesa, que eu achei extremamente interessante, que mostra os desafios que os soldadores enfrentam dentro dessas plantas e o risco que eles correm de segurança, porque tem todo o equipamento, não pode ter passagem, alguma fratura ou rachadura pode transmitir radiação, então eles sofrem diversas dificuldades, né? Pode pôr play no vídeo, por favor, Vitor. Constructing a nuclear power station is no easy task, and welding pipelines are one of the most important processes. 这个一旦泄露了，那不得了，这个核电就相当于就报废了，对这个地方的这个生态环境都产生。 Assim como diz esse operador, esse soldador, além deles terem diversos problemas de segurança, qualquer vazamento pode ser extremamente crítico para o meio ambiente e para todos os colaboradores da fábrica.
To ensure safety, the wall thickness of the main pipeline is 70 millimeters, making the manual welding job even more demanding. Wei's skills were passed on from his masters, who worked the first phase of this project years ago. 他眼睛会老花，而且体力慢慢你过了40岁嘛。我把我的记忆、我的技术，还有我的经验。 Isso é uma coisa interessante também que eu achei nesse vídeo, que além de terem diversos processos regulamentados, diversos processos e técnicas já aplicadas, o conhecimento tácito ainda é muito forte. Esse soldador, ele fala que ele tenta passar o máximo possível das habilidades que ele conseguiu adquirir ao longo dos anos da soldagem, porque apesar dos procedimentos técnicos, algumas partes da solda TIG dependem muito do manual, quase um processo artesanal. A corda de soldagem tem que estar bem aplicada e bem feita. As welding safety issues go, handling moisturized and wet conditions are beyond important, as most welding machines are driven by electricity, and electricity kills. With the rain season soon approaching, welders will be facing a challenging task. Continuous rains increase the humidity inside, and that's Aí eles lethal to apresentam um welders. pouco dos intempéries, assim como eu comentei mais cedo durante a apresentação. 你气孔一多了之后，以后就容易造成那种应力集中，应力集中之后，它那个地方就容易产生裂纹，裂纹一大了之后，这道口就有可能断裂掉。 The best way to avoid the damage is to preheat the working environment to 200 degrees Celsius. The inner diameter is 90 centimeters, 20 centimeters wider than Wei's shoulders. He says working here is not just a matter of honor, but one of the great responsibility. And the only way for the welder to be fully satisfied with his work is for him to see inspection results pass with flying colors. Outra aplicação seria para tubulação de gasodutos e de qualquer outro produto que dependa desses tubos para passar. Esse vídeo aqui apresenta um pouquinho do processo de uma manutenção de um processo de tubulação de gasoduto subterrâneo, qual teve que ser aberto o buraco e o soldador entrou lá para fazer os reparos. Então, assim como dito anteriormente, a solda TIG ela é extremamente versátil, ela pode ser utilizada em diversas áreas da indústria. Uma das áreas que eu achei interessante, que me chamaram a atenção, foi a parte de silos metálicos para armazenamento de grãos, que é extremamente utilizado nas indústrias agrícolas, né, para ser armazenamento, e consiste em duas chapas soldadas de ponta a ponta para formar um tubo. Então, a indústria de tubos com costura também usa amplamente essa mesma metodologia para poder criar seus produtos. A indústria naval também usa bastante a parte da solda TIG também, por causa da sua versatilidade e da sua aplicabilidade. Entra também a indústria automotiva, que utiliza muito também diversos processos, tanto entre aspas, fuselagem do esqueleto do carro, até em outras partes de acabamento também.